Estamos agora com o ex-ministro Ciro Gomes. Já conversamos com ele para que ele não fulanize a nossa entrevista com a eleição do Recife. A gente sabe que ele tem um lado, mas ele vai fazer o favor de não tocar nesse assunto por conta das amarras da lei com relação aos que estão aí disputando a eleição. Como ele é um nome nacional, tem questões nacionais para a gente falar, a gente vai nas questões nacionais com certeza. Não é isso, doutor Ciro? Bom dia, amigo Geraldo, um forte abraço a você, a todos os irmãos e irmãs nordestinos como eu, de Recife, a capital política do Nordeste. Pode ficar tranquilo, eu antes de mais nada sou um cumpridor da lei e eu sei mais do que ninguém da capacidade que o povo de Recife tem de decidir o seu destino, olhando também a importância desse voto para o Brasil, sem qualquer intromissão minha. Escute, o PDT tem decidido de forma diferenciada. Alguns membros votam, querem de um jeito, outros querem outro. Isso acontece aqui, não sei como é que está aí em Fortaleza, mas acontece no Brasil, está acontecendo no Brasil todo. Como é que os senhores vão administrar isso dentro do partido? Nós precisamos esclarecer para todos os militantes, mas basicamente a nossa tarefa é mostrar ao povo brasileiro o que nós estamos tentando construir. Nós temos a impressão, a convicção, a certeza de que essa confrontação odienta, diminuída, radicalizada no Brasil está fazendo muito mal ao nosso povo, especialmente agora. Vai acabar o socorro emergencial. A fome vai bater na porta do nosso povo a partir do dia 1º de janeiro, não como fala, como voz, mas como uma realidade. A economia brasileira está destroçada, o desemprego galopando, a carestia voltando, comendo praticamente a cesta básica hoje, todo o salário mínimo que está congelado há 2 anos e anunciado que vai ficar congelado mais na frente. Ao lado disso, uma pandemia que nos Estados Unidos voltou com toda a força, na Europa voltou com toda a força e no Brasil dá sinais também de que a imprudência dos governantes brasileiros acabará por produzir também uma volta dessa pandemia. Ou seja, não faltam problemas sérios, graves, profundos para a gente tratar. Como é que nós vamos tratar isso? Com a radicalização bolsonarista, odienta, com o lulopetismo que nos levou a essa situação de acabar o povo zangado votando no Bolsonaro? Nós achamos que não, que é preciso mandar eles brigarem lá fora e construir um caminho. Qual é o caminho? É um grande projeto nacional de desenvolvimento que tem que se basear numa aliança que a gente chama de centro-esquerda, mas isso tem que ser prático. O que é o prático? É reunir todos os interesses da economia produtiva, o comércio, a indústria, a agricultura, para enfrentar a especulação financeira e o predomínio dos bancos. Essa é a primeira grande tarefa. E o que é ser esquerda modernamente? É ir ao encontro do trabalhador para protegê-lo no momento de desmonte dos seus direitos, como tem acontecido nesse momento no Brasil. Por exemplo, o DEM em Salvador, nós lançamos a vice. O DEM é dito um partido mais de centro, mais à direita, mas é o partido que em Pernambuco era Roberto Magalhães, Marco Maciel. Você pode discordar deles no campo ideológico, mas são homens que entraram para a história do Brasil como pessoas absolutamente respeitáveis. É essa gente que nós queremos trazer para se aliar também com uma esquerda que seja capaz de equilibrar as coisas no Brasil. E isso é unânime no país. E aí, quando a gente ganha, fica simples. Quando a gente perde, os extremos forçam a gente. Então, vamos lá em São Paulo. Nós estamos com o Márcio França do PSB. Ficamos em 3º lugar. No segundo turno está lá o Dória, que apoiou o Bolsonaro, com todo o conservadorismo, etc., etc., e o Boulos, que é mais ligado ao PT. O que é que a gente faz? Ficamos com o Boulos porque nosso projeto não foi lá. Uma parte dos companheiros não gostam, mas é nossa obrigação, na medida em que nós apoiamos a mudança lá em São Paulo. No Rio de Janeiro, o DEM baixou o nível de um jeito tal e o Crivella é aquele desastre. Nós resolvemos declarar neutralidade nessa eleição, porque não nos consideramos com conforto moral para apoiar nenhum nem outro, mas denunciamos o Crivella como que há de pior no Brasil. E assim é o nosso comportamento. Quando a gente ganha, todo mundo se entende e fica fácil. Quando a gente perde e tem que decidir por um dos lados que já não era nosso, fica natural que alguém se zangue. Para nossa curiosidade, ministro, teve uma conversa no Roda Viva do marqueteiro João Santana, que ficou muito famoso como marqueteiro ligado ao Partido dos Trabalhadores, e ele disse nessa entrevista que o Brasil tinha uma chapa para ganhar uma eleição. Seria uma chapa
Ciro para presidente e Lula para vice. De lá para cá começaram a aparecer notícias, inclusive, de que Lula já teria conversado com o senhor. Teve essa conversa? Teve. Nós conversamos depois de quase 2 anos de desentendimento profundo. Não superamos o desentendimento, mas restauramos o diálogo. Ele me convidou para conversar e eu acho que política a gente faz conversando, dialogando, mesmo que eu tenha entrado com as mesmas ideias e saído com as mesmas convicções, e ele certamente entrou com as mesmas convicções que saiu. Mas resolvemos tratar nossas diferenças de forma franca, aberta, sincera, pensando na questão do Brasil. E a minha desavença com o Lula não é pessoal. Eu acho apenas que o Lula, com a imprudência dele, quando impôs a Dilma para continuar mandando, e a Dilma sem nenhuma experiência, se agarra com a economia mais atrasada e a corrupção generalizada, que infelizmente não dá para ser escondida, o Palocci era braço direito do Lula. Isso daí criou as condições no Brasil para o povo brasileiro, por desespero, por raiva, por frustração, que eu compreendo com a minha alma, votar neste absurdo que está se revelando ser o Bolsonaro. E essa é a minha diferença com ele, é política e não é olhando para trás, é pensando no futuro. O Brasil precisa virar essa página, sem o que nós não vamos reunir as forças necessárias para mudar o nosso país. Mas chegaram a discutir isso, a possibilidade de Lula ser seu vice, ele toparia? Isso não existe, né, Geraldo? Isso não existe. O Lula é grande demais. O Lula devia, se ele tivesse um pouquinho de grandeza, até em respeito a si próprio, devia guardar o lugar justo que ele tem na história. Um presidente que fez muita coisa pelo povo naquele momento, mas que errou profundamente na política, a ponto de ser ele a maior vítima. Não tenho nenhum prazer em lembrar, mas o Lula foi bater na cadeia. Com 2 condenações, já vem mais 6 processos, e precipitou o país com a Dilma. Ele sabe. A Dilma não é uma pessoa desonrada, é uma pessoa honrada, uma pessoa séria. Nós aqui do Ceará demos 2/3 dos nossos votos contra o impeachment. Portanto, eu não entro nessa história de que a Dilma é uma corrupta, nunca foi. Mas a Dilma desastrou o Brasil. Eu tenho números. Quando ela assumiu, o desemprego era 4%. Quando ela saiu, corrida lá pelo impeachment, o desemprego estava explodindo em perto de 14%. O Brasil, que expandiu o crédito com o Lula, virou 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome no SBC. Percebe? São coisas concretas, graves, que todo povo que nos ouve no Brasil inteiro sabe que é verdade, porque foi vítima disso. E se sentiu enganado, porque falaram uma coisa e fizeram outra. É quase como quem dá e toma. Né? Aqui no Ceará tem esse ditado popular: quem dá e toma passa por ladrão, que foi um sentimento do povo brasileiro. Mas eu digo de novo, estou lhe respondendo em respeito ao grande jornalista que você é e por respeito ao povo de Pernambuco. A minha vontade é só de falar de futuro, sabe? Virar a página. Vamos construir uma coisa nova para o Brasil. Ô, doutor Ciro, esse parâmetro que o senhor falou, en passant, com relação a São Paulo, o apoio a Boulos, mas lá está junto Lula, Ciro, Marina, Dino, todo mundo junto. Isso não mela ninguém? Veja, eu disse agora, ontem saiu lá no jornal, esses jornais que têm vinculação com o PT, que o Boulos conseguiu unir toda a esquerda e a centro-esquerda do Brasil. Eu disse: isso não é verdade. Quem conseguiu nos unir todos foi o Dória. O Dória é um governador tão desastrado, tão reacionário, né, e antipovo, e antinacional, em tudo por tudo comprometido com essa agenda que está ferrando com a vida do nosso povo mais pobre e com a classe média, e a necessidade de mudar São Paulo. São Paulo é quase 40% do povo brasileiro. Se a gente não conseguir mudar São Paulo, eu quis mudar com o Márcio França, do PSB, que é a nossa aliança nacional. Não deu, e eu respeito isso. Portanto, para mudar São Paulo, agora, respeitando o que o povo indicou, ainda que gente do nosso lado não goste, por exemplo, o próprio Márcio França resolveu ficar neutro na sucessão. Mas eu, respeitando a posição dele, eu não gosto de ficar neutro. Eu tomei posição e sou em favor do Bolo por isso, porque acho que São Paulo precisa mudar a bem do Brasil. Ministro, para a gente fechar, nessa disputa de municípios, quem é que o senhor acha que vai sair na frente? Eu já lhe fiz essa pergunta na outra entrevista, mas das lideranças aí que estão em evidência e apoiando candidatos. Tem o senhor, tem Lula e tem Bolsonaro. Quem vai sair com a carga maior? Vamos aguardar o final do segundo turno. Temos aí um conjunto de eleições, mas o número que já aconteceu revelam 2 coisas. Primeiro, os extremos, o lulopetismo corrompido e o bolsonarismo boçal foram varridos da vida brasileira nas grandes cidades. Isso é dado do que aconteceu já. Vamos aguardar o resto que está acontecendo. Segundo, vamos aos números.
o PDT, que é o meu partido, sai do campo progressista com quase 1.000 vereadores a mais do que o PT. Em seguida, no campo progressista, o PSB sai também com 800 vereadores a mais do que o PDT, e nós dois juntos damos de 3 vezes o valor que o PT tem em número de prefeitos eleitos no primeiro turno. Portanto, tudo indica, que essa frente de centro-esquerda não é que está organizada ainda, até porque nós estamos na vice em Salvador, volto a dizer, lá o DEM, nós apostamos no DEM em São Luís e apoiamos o Calil em Belo Horizonte. Portanto, nós temos uma vitória importante para esse campo que nega os extremos, do lulopetismo corrompido e do bolsonarismo radical, odiento, entreguista, que está destruindo a nação brasileira. Precisamos agora tratar de organizar isso, e essa é a minha tarefa. Doutor Ciro, muito obrigado, e a gente espera lhe ouvir muitas vezes ainda, tá certo? Com muito prazer, Geraldo. Forte abraço a você e que Deus abençoe a boa gente pernambucana do Recife.